A esperança de nossos primeiros irmãos, os irmãos do primeiro século, os irmãos da igreja cristã nascente, e a nossa esperança também, se fundamenta na preciosa promessa dada pelo Senhor Jesus. Vamos ler essa promessa lá no livro de João, no capítulo 14, dos versos 1 a 3. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. São palavras do Senhor Jesus. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já teria dito. E, depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Veja, irmão, o Senhor Jesus prometeu, falou, eu vou preparar lugar para vocês. Sabe, irmãos, o que tem aqui? Tem um lugar para cada um de nós. O Senhor está preparando esse lugar. E daí ele vai vir buscar. Ainda João, no livro de Apocalipse, relata as palavras do Senhor Jesus por 3 vezes. Apocalipse 3, 11, 22, 7 e 12 e 20. Lá o Senhor diz assim, venho sem demora. Ou volto logo, eu venho logo, eu virei em breve, venho à pressa. Ou certamente venho logo. Veja, o Senhor Jesus estava mostrando a urgência da sua vinda. Ele viria logo. Entretanto, irmãos, já faz quase 2000 anos que ele fez essa promessa. 2000 anos não é pouco, irmãos. Veja, 2000 anos Jesus prometeu e ainda não veio. E o que acontece agora, então, irmãos, quando se vê que Jesus ainda não veio depois desses 2000 anos? Será que a promessa vale? Será que a promessa vai ter efeito? Será que a promessa vai ser algum dia cumprida? Veja o apóstolo Pedro escrevendo. Onde está a promessa da tua vinda? Pedro 3, 4. Diz assim que viriam escarnecedores perguntando onde é que está a promessa? Onde é que está o Jesus que disse que ia voltar? Está tudo igual, continua igual desde o tempo de Jesus. Quais são os tempos de Deus, irmãos? Muitas vezes nós nos preocupamos com os tempos de Deus. Queremos saber quais são os tempos de Deus. A Bíblia fala na plenitude dos tempos. Quando é a plenitude dos tempos? É quando Deus quer, irmãos. É no calendário de Deus, não é no nosso calendário. Veja lá, 2 Pedro 3, 9, falando sobre os tempos de Deus. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é paciente, quer que todos se salvem. Alguns julgam tardia. Alguns falam, meu Senhor não vai vir mais. Como na parábola. O Senhor vai demorar para vir. Entretanto, irmãos, a volta do Senhor Jesus pode se dar de 2 maneiras. A doutrina da escatologia, ou seja, da volta do Senhor Jesus, pode ter um caráter global e um caráter pessoal. Qual é o caráter global? O caráter global é o fim da história. É o retorno do Senhor Jesus nos ares, com alarido, com trombetas, visível, barulhento, aquele que não dá para esconder. Essa é a escatologia global. E a escatologia pessoal, qual que é? Quando é que Jesus vai voltar para cada uma das pessoas? Jesus volta para as pessoas quando elas morrem, porque depois que elas morrem não há mais como fazer nada para justificar a sua salvação. Como vimos, não há mais projetos, não há mais planos, não há mais pensamento, não há mais arrependimento. Se você morreu, quando você morreu, Jesus voltou para você. Porque, como vimos, já estudamos algumas lições, quando você abrir os olhos, depois que morreu e descansou, é quando Jesus está voltando. Quando ele está voltando na primeira vinda, aí você está sendo salvo, ou quando ele está voltando, e isso vai ser terrível, que nunca aconteça com nenhum de nós,
você vai ressuscitar na segunda vinda para a punição final. A primeira escatologia global, barulhenta. A segunda escatologia, silenciosa, na morte de cada um. O importante, irmãos, não é o dia. Quando a Bíblia fala da urgência, ela não está falando sobre o dia que o Senhor Jesus vai voltar nos ares, mas é de estar pronto, estar continuamente pronto. Eu vejo, irmãos, às vezes nós ficamos tão preocupados com os tempos, querendo saber se Jesus vai voltar nessa semana, se ele vai voltar no mês que vem, ou daqui 2 anos, ou daqui 10. O Senhor Jesus vai voltar para mim, irmãos, quando eu descansar. É isso que eu tenho que pensar, eu tenho que estar pronto. Às vezes eu ouço ainda sermões até que se fala, nós devemos apressar a volta do Senhor Jesus. Como é isso, irmãos? Que pretensão absurda, apressar os tempos de Deus. Deus tem os seus tempos. E importa para cada um de nós não acelerar ou retardar os tempos de Deus, mas estar pronto para quando o Senhor Jesus voltar. Ou nas nuvens dos céus, e nós vamos estar vivos, ou na nossa morte. Veja, por favor, o texto do livro do pastor Tim, Além da Morte, na página 65. Sabemos que a oportunidade de salvação finalmente acabará para o mundo inteiro na segunda vinda de Cristo, e que já acaba para todo ser humano na sua morte. De fato, todos os verdadeiros cristãos devem estar esperando e ansiando pelo breve retorno de Cristo, pois não há bênção reservada para aqueles que afirmam: meu Senhor demora para vir. Por outro lado, muitos cristãos estão muito preocupados e muitas vezes frustrados com a escatologia global, ainda não cumprida no mundo. Eles também não estão felizes com a sua escatologia pessoal, prestes a acabar. Os sinais da segunda vinda de Cristo estão sendo notavelmente cumpridos, indicando seu breve retorno. No entanto, devemos estar prontos para encontrar o Senhor, independentemente de quando ele vier. Eu quero, irmãos, estar pronto para encontrar Jesus, seja na minha morte ou seja na sua gloriosa vinda, se eu estiver vivo. E quero que isso aconteça com cada um de vocês, ansiando pela volta do Senhor Jesus, preparados para a volta do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.